irmãos com a paz do Senhor. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler o versículo 8. Hoje eu estava em casa dando uma folheada na Bíblia e aí eu me deparei com esse versículo e eu tentei fazer alguns esboços e fiz, mas depois eu acho que eu nem entendo mais eles vão ficar aqui do meu lado, mas eu nem sei se eu vou conseguir usá-los. Também tudo que o Senhor ministrou ao meu coração também foi falado aqui nesta noite, o que veio a confirmar a palavra. Deuteronômio, capítulo 31. Irmãos, eu falei 31, mas é isso mesmo, 31, tá certo. 31, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele está contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu estive pensando hoje sobre esta palavra, sobre este capítulo, né? Aqui os irmãos que conhecem essa passagem, lembre-se que Moisés está se despedindo do povo. Moisés havia sido avisado por Deus de que ele não entraria na terra prometida, ele não passaria do Jordão. E então ele vai nomear Josué, para que Josué seja o seu sucessor. E é interessante essa palavra porque eu fiquei imaginando na situação de Josué. Josué, por todo um tempo, ele esteve ali ao lado de Moisés e ele caminhava com Moisés. Moisés recebia de Deus a direção em que aquele povo deveria tomar. E Moisés, assim, estava numa posição, Josué estava assim, numa posição, digamos, mais tranquila, né? Porque quando a gente tem alguém do nosso lado que aponta o caminho, em quem a gente confia, o caminho é mais fácil. Porém, chegou o tempo em que Moisés ele ficaria ali naquele local, ele não passaria dali. E aí eu fiquei imaginando a situação de Josué. Como é de se deparar agora com uma situação totalmente nova. Agora, aquele homem que recebia direção, ele estaria dando direção àquele povo. Ele enfrentaria problemas que ele viu Moisés enfrentar e viu como Deus o tinha abençoado e o ajudado a passar por todos eles. Mas agora, neste momento, eu acredito que houve um certo receio, porque Josué era homem como nós. Então, Josué provavelmente sentiu um certo receio de agora enfrentar um problema praticamente sozinho. Porque essa é a sensação que a gente tem, não é? A gente tem essa sensação muitas vezes de que a gente está sozinho. Mesmo Moisés avisando a ele, né, de que Deus estaria com ele, como Deus está com a gente. E Josué, sabendo disso, ele prossegue, né? Ele vai dali adiante enfrentar uma nova situação, assim como talvez você e eu estejamos enfrentando. Quantas vezes a gente não enfrenta um problema que a gente pensa, e agora o que eu faço? Como que eu vou fazer? E às vezes a gente caça uma direção e a gente quer uma palavra, a gente quer que alguém chegue, alguém se aproxime, e muitas vezes essa pessoa não se aproxima. Muitas vezes a gente fica sozinho, sem saber o que pensar, o que fazer, como que a gente vai agir, que destino que a gente vai dar para as nossas vidas. A gente passa por essa situação porque nós somos carne. E muitas vezes a gente se esquece de que o poderoso Deus que nos chamou, Ele está do nosso lado. Nós só precisamos nos voltar para Ele e perguntar para o Senhor qual a direção que eu devo tomar. E o Senhor falará, porque a sua palavra nos garante isso. Ele não veio aqui e concluiu a sua obra e foi embora e agora está assistindo. Não. Ele está no nosso meio, Ele está dentro de nós. O Espírito Santo do Senhor, Ele faz morada em todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então nós temos uma direção, nós temos agora a quem recorrer.
Nós temos um Pai soberano que está ao nosso lado e não importa a dificuldade que nós enfrentamos, não importa o problema que nós enfrentamos. Nós não temos a solução. Nosso irmão não tem a solução. Nossos pastores, embora tenham vontade, mas não têm a solução para os problemas que nós enfrentamos. Está nas mãos do Senhor. Muitas vezes, como eu falei, a gente se sente sozinho e às vezes Deus permite que a gente esteja sozinho, para que a gente se lembre de que basta nós clamarmos a Ele, basta nós nos voltarmos para Ele. As bênçãos que nós precisamos estão todas nas mãos do Senhor. Nós só precisamos ir até Ele. E muitas vezes nós temos que passar pelo deserto, como se estivéssemos sozinhos. Porque embora nós pertençamos a esta comunidade, nós estamos nessa igreja e nós temos uns aos outros como irmãos, mas muitas vezes o problema que nós enfrentamos é nosso. É uma questão de interior nossa. Nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades que o mundo tem apresentado. Nós precisamos aprender a mostrar para o mundo que o nosso Deus, Ele vive e reina e Ele sustenta todo aquele que nele crê. Ele está com todo aquele que se volta para Ele. É por isso que muitas vezes a gente tem que passar por situações como essas, para que a gente verdadeiramente se volte para Ele e a gente busque nele a solução que só está nas mãos dEle. Nós não podemos e não precisamos olhar para o mundo à nossa volta. Muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente se sente mais perdido ainda, porque, como eu falei, a solução não está à nossa volta, ela está naquele que reside dentro de nós. Nós só precisamos tomar essa posição de buscar a esse Deus. É interessante que Moisés, quando estava à frente daquele povo, ele não olhava para as nações, ele não olhava para o que as nações estavam enfrentando, para como elas agiam. Em muitas situações, aquele povo parecia estar em uma posição inferior às nações, mas ele confiava na presença de Deus na sua vida. Ele sabia que Deus daria a direção. E por isso ele renunciou à sua vida, ele renunciou a tudo que ele tinha, ele abriu mão de tudo para servir e seguir a esse Deus. Vale a pena a gente se esforçar, vale a pena a gente fazer uma renúncia quando necessária, vale a pena a gente se humilhar na presença desse Deus todos os dias e em todos os momentos. É difícil falar de humilhação quando a gente sabe que hoje a maior parte das pregações vem nos falar sobre exaltação, sobre nós estarmos em uma posição elevada, sobre nós estarmos em uma posição de conforto. Não é que nós não passemos por momentos assim, porque o nosso Deus diz que nós comeremos o melhor desta terra e que sim, Ele nos livrará de grandes problemas que nós enfrentarmos. Nós precisamos apenas crer nele, Ele nos garante isso. Mas há problemas em que nós vamos enfrentar para que essa realidade venha de fato a se transformar em ação nas nossas vidas e não somente em palavras, porque falar é fácil. Dizer que há um Deus que cuida de nós é fácil. O difícil é a gente realmente colocar em prática quando nós enfrentamos a situação. O difícil é nós passarmos pelo problema dando glória a Deus, como há uma canção que diz assim. Passarmos pelo problema cientes de que Deus está no controle, de que se a situação está sendo conduzida desta maneira, é porque esta é a melhor maneira para que a gente permaneça na presença de Deus. Esta é a melhor maneira para que o Espírito Santo venha a trabalhar nas nossas vidas. Nós só conseguiremos uma maior intimidade com esse Deus pelos momentos, a partir dos momentos de dificuldade. Porque se nós formos sinceros com nós mesmos, nós vamos admitir que quando tudo vai bem, nós descansamos. E a palavra de Deus vai dizer que este não é o lugar do nosso descanso. Então, talvez por isso, muitas vezes as situações venham, e elas venham de maneira que a gente não tem a menor ideia de como resolver. A gente não tem controle sobre ela. E a gente não tem controle justamente para que Deus, Ele seja glorificado nesta situação. Porque a nossa vida aqui na terra, ela não se resume a apenas usufruir do melhor dela. A nossa vida aqui na terra é para que nós exaltemos ao nosso Deus. Nós fomos criados para isso, para exaltar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. E não somente para aproveitarmos e desfrutarmos dela. Então,
Devemos dar glórias a Deus pelos problemas que enfrentamos, pelas dificuldades que enfrentamos, porque elas são bênçãos para as nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. E o nosso Deus nos ama. E quem ama, cuida. Quem ama, ajuda. Quem ama, está por perto. Quem ama, não deixa sozinho. O nosso Deus não nos deixa sozinho em nenhuma situação e em nenhum momento. Ele está aqui do nosso lado. Eu sempre falo de uma certa vez em que eu ouvi de um pastor ele ensinar que a gente deveria acordar pela manhã, conversar com Deus, não daquela maneira que a gente muitas vezes está acostumado, uma oração mais formal para início de dia, mas conversar de uma maneira mais íntima, contar ao Senhor o que você pretende fazer naquele dia, aonde você pretende ir, se os seus planos são agradáveis a Ele, se Ele aceita aquela situação para as nossas vidas, que Ele nos dê a direção, nos abra os olhos para que a gente enxergue quando Ele diz sim, quando Ele diz não, que a gente tenha força e entendimento de que devemos deixar a nossa vontade em muitas e na maioria das vezes para que a vontade de Deus prevaleça, para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas, para que nós sejamos reconhecidos como servos verdadeiros do Deus vivo. E eu achei muito interessante porque eu recebi um convite para pregar e foi a primeira vez que isso aconteceu. E então eu fiquei assim quase que desesperada, porque a gente olha a Bíblia e parece que a Bíblia ela se resume em 2 páginas, a primeira e a última, e a gente não encontra mais nada. A gente lê e não encontra nada. E aí, me lembrando disso que esse pastor falou, eu puxei uma cadeira e falei: Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Eu não dou conta, eu não consigo. Eu não sei por que eu recebi esse convite, mas o Senhor pode me ajudar. Abre a minha mente, fala comigo, me diz o que a tua igreja precisa nesta noite. E então, eu lembro que quando o pastor me fez o convite, me veio logo à mente o texto já me veio à mente, me veio o Salmo 91. Mas durante aquele período em que eu me esforcei por minhas próprias forças para trazer algo para a igreja, em que eu busquei, em que eu procurei algo que eu achava que seria melhor, nada acontecia e as palavras se misturavam na minha cabeça, eu não conseguia raciocinar. Mas quando eu falei: Espírito Santo, senta aqui e fala comigo, então me veio novamente aquele versículo que veio no início. Deus fala com a gente. Deus ele não deixa a gente sozinho em nenhum momento. A gente é que precisa aprender a ouvir a voz dele. A gente que precisa aprender a confiar nele, a confiar na direção dele, porque a direção dele é a melhor. Nós, por nossas próprias forças, não conseguimos nada, como eu não consegui naquele dia. Nós não conseguimos dar um passo adiante. Nós não conseguimos raciocinar, nós não conseguimos organizar as nossas ideias, porque nós somos pó. Nós somos totalmente dependentes desse Deus. Se esse Deus, ele tiver o total controle das nossas vidas, nós seremos transformados de dia em dia, em todos os momentos. Em qualquer situação que nós enfrentemos, nós vamos fazer como Jó. Nós vamos fechar a nossa boca e não vamos maldizer de nenhuma maneira, porque o nosso Deus, ele está no controle de todas as situações. E embora aquilo que muitas vezes é ruim para nós num primeiro momento, ele tem um papel fundamental para a nossa eternidade, que é o que importa. Porque a Bíblia vai dizer: o que importa o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Nós estamos aqui não para ganhar o mundo, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, lutar pela salvação que Ele nos deu, não pelas nossas próprias forças, mas com a ajuda do Espírito Santo. Ele é quem nos orienta e nos afasta de tudo aquilo que nos afasta do nosso Deus, porque nós, de nós mesmos, nós somos inclinados a satisfazer os desejos da nossa carne, e o desejo da nossa carne é destruir o nosso espírito. Nós precisamos ter isso sempre em mente. A nossa vontade não pode prevalecer de nenhuma maneira. O trono da nossa vida pertence ao Senhor. É dele que vem a nossa direção. É para ele que nós estamos aqui nesta terra, para glorificar o nome dele, para falar do amor dele, para ter um maior relacionamento com ele e descobrir a cada dia tanto quanto ele quiser se revelar para nós.
Porque o nosso Deus, diante das dificuldades, Ele vai se revelando para nós. Ele vai nos colocando um passinho mais à frente. E aí nós enfrentamos uma outra situação em que nós novamente vamos aprender a ter um maior nível de intimidade e de confiança desse Deus. E de obstáculo em obstáculo, nós vamos sendo transformados e feitos à imagem e semelhança de Cristo. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nós servirmos a esse Senhor como Jesus veio aqui e serviu. O nosso Salvador, Ele enfrentou os problemas muito maiores do que o que a gente enfrenta, situações muito maiores do que a gente enfrenta. Os pensamentos do Senhor não foram como os nossos, porque Ele estava na presença de Deus. Ele não se abateve, Ele não desistiu, porque o Espírito Santo estava ali e Ele tinha plena confiança no Deus em que Ele servia. Porque mesmo sendo Deus, Ele naquele momento esvaziou-se da sua condição para mostrar para você e para mim que é possível a gente passar por qualquer dificuldade neste mundo e ainda assim a gente permanecer firme na presença de Deus. Porque quem nos sustenta é Ele. Não somos nós, não é pela nossa força, mas é pelo poder e a misericórdia do Senhor todos os dias agindo nas nossas vidas e nos mostrando o quanto nós somos dependentes deles. Se você é dependente do Senhor, eu te convido a se colocar de pé nessa noite. E nós vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui, meu Pai, para admitir ao Senhor a nossa dependência de Ti. Senhor, nós somos totalmente falhos, Senhor. Sozinhos nós estamos perdidos, Senhor. Nós não sabemos a direção em que tomar. Mas nós entendemos, ó Pai, que o Teu amor, ó Pai amado, Ele é conosco. O Senhor nos ama e o Senhor a cada dia tem cuidado de nós. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. É porque o Teu Espírito Santo nos direcionou. É porque o Teu Espírito Santo falou conosco, Senhor. Nos guardou, ó Pai amado, e nos trouxe aqui nessa noite, Deus. Não foi pela nossa vontade, não foi porque nós quisemos, Senhor, mas é porque o Teu Espírito Santo tem trabalhado nas nossas vidas, ó Pai, e tem nos mostrado, ó Deus, o quanto nós somos dependentes de Ti. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda cada um de nós, Senhor, a dizer não quando é necessário. Ajuda cada um de nós, Senhor, a aceitar um não quando for necessário, ó Pai. Porque o não Teu para as nossas vidas, ó Pai, é uma bênção, ó Deus. Nós entendemos isso, ó Pai. Mas muitas vezes, Senhor, nós não aceitamos ou nós relutamos, ó Pai, porque o nosso eu em muitas situações quer prevalecer. Mas nós Te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda nessa noite a nos esvaziarmos de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos pensamentos, Senhor, para que a gente venha a fazer a Tua vontade, para que a gente venha, ó Pai amado, a seguir, ó Deus amado, neste caminho que conduz a Ti, que conduz a uma eternidade ao Teu lado, Senhor. Nos ajuda, nos dá força, nos orienta, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa, Deus amado, porque nós não temos nos dedicado a Ti tanto quanto nós precisamos, ó Pai. Mas o Teu Espírito Santo, ó Deus, Ele está aqui nesta noite, nós cremos. E nós cremos na Tua ajuda. Nós cremos, ó Pai amado, na Tua intervenção nas nossas vidas, ó Pai, para que a gente venha verdadeiramente a sermos conhecidos como servos Teu e nós possamos sair pelo mundo, ó Deus, e trazer de volta à Tua casa, Senhor, aquele que foi perdido, ó Pai, aquele que um dia esteve aqui e não está mais, aquele, ó Pai amado, que ainda não teve, ó Deus amado, essa alegria de estar na Tua casa e de saber que o Senhor, ó Pai amado, é um Pai de amor, um Pai que cuida, um Pai que, independente das dificuldades, olha por nós e olha para a nossa situação e tem misericórdia de nós e se compadece de nós. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Transforma os nossos corações tanto quanto for necessário, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia. Nos sê conosco, Pai, nessa noite. Nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, aliás, ontem eu tive assistindo um vídeo onde um rapaz, ele falava muito bem. Ele defendia muito bem as suas ideias. E ele dizia o seguinte: que nós estamos aqui sozinhos. Não existe um Deus que cuida de nós, porque nós não valemos a pena. Nós somos muito pouco para que um ser tão grande, ele se interesse por nós. Nós não temos nada a oferecer. E eu fiquei com pena daquele rapaz,
porque ele, do alto da sua ignorância, ele não percebeu que ele é um ser tão perfeito que não pode ter surgido do nada, que houve um Deus que pensou nele, que criou ele e que tem sustentado ele e tem mantido ele vivo. Assim como esse rapaz, tem muitos aí no mundo afora que não tem esse conhecimento e não tem essa ideia de que há um Deus que cuida dele. Oremos por essas pessoas. É a nossa missão mostrar ao mundo que existe um Deus que nos ama, mesmo nós não merecendo. Um Deus que se entregou por nós, ainda que nós não merecemos. Mas Ele fez por amor. Então que a gente venha a espalhar esse amor à nossa volta, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.